que terão de ser poucas, porque eu tenho ainda de voltar a fazer uma reunião e ainda ir para o comício em São Miguel Paulista? São Miguel Paulista hoje, Não, só uma querida, só um pouquinho. Hoje nós fizemos uma reunião aqui para fazer o programa de educação, ciência e tecnologia e também para a juventude. Eu queria enfatizar hoje, justamente, hoje é dia do professor, enfatizar o nosso programa de educação, de qualidade da educação. E perceber que para essas três questões, juventude, ciência e tecnologia e a própria educação, a questão da qualidade da educação está no centro. Porque não se terá uma educação de qualidade nesse país se você não tiver professor capacitado a ensinar nossos jovens e nossas crianças. E valorizar o professor necessariamente passa por valorizar a carreira do professor, valorizar planos de carreira, planos salariais, dar um salário digno para o professor que faça com que a sociedade e as pessoas em geral sejam atraídas para essa missão que é dar aula, ser capaz de ensinar, o que nós perdemos ao longo dos últimos 25 anos. E agora começamos com o piso nacional do magistério a tentar resgatar com o Fundeb, com toda a volta no investimento nas universidades federais, porque elas estavam sucateadas. Nós voltamos a investir nas existentes e a expandir a rede. Investimos em 14 novas universidades e criamos 134 campi no interior do Brasil, voltando também a investir no interior. Eu, se Deus quiser, e eu for eleita pelo voto direto e secreto do povo, uma das questões centrais para garantir a qualidade do ensino fundamental e médio é garantir que o professor tenha formação continuada e que não haja um professor, desde a creche, né, até o ensino médio, que obviamente o da universidade já é assim, sem que tenha um grau de formação universitária ou aperfeiçoamento. Isso significa duas coisas, então, salário digno e formação continuada. Mas tem uma terceira coisa que eu acho crucial. Eu não acho que seja correto receber professor acacetetado, com cacetete, ou ter uma dificuldade imensa de estabelecer o diálogo. Nem sempre, entre uma categoria e o governo, as coisas são coincidentes, as reivindicações são diferentes, as visões podem ser diferentes, mas o diálogo é crucial. Então eu me comprometo com diálogo e respeito ao professor. Por que o professor junta tudo isso? Porque eu acho uma das questões mais graves do governo do PSDB, do governo no qual o candidato José Serra foi ministro do Planejamento e integrou o governo e foi ministro da Saúde. O que eu acho mais grave é opor o ensino fundamental ao ensino universitário. Não é possível ter ensino fundamental de qualidade se a gente não tiver professores bem formados. Então eu fico estarrecida com essa questão aqui no estado de São Paulo, de que uma parte expressiva dos professores, dos 216 mil, que aproximadamente é o número de professores da rede de ensino público estadual, cerca de mais de 100 mil são temporários. São temporários, depois de 16 anos de governo do PSDB. Professor temporário é professor sem carreira, sem sala de aula definida para dar aula, e isso é muito grave. E eu acredito que no Brasil inteiro, essa é uma questão que nós vamos ter de eliminar dentro, obviamente, das limitações do governo federal, porque o governo federal pode instar, pode fazer uma série de ações para que um governo estadual não faça isso. Não pode obrigar, porque o governo estadual é soberano.
Agora, tem uma outra questão que eu acho grave. Nós não podemos admitir que as crianças frequentem as aulas e no final de um determinado período se detecte que elas, se constate que, infelizmente, elas não aprenderam. E elas estão naquele grau, mas não aprenderam, não sabem ler, não sabem escrever. Então, uma das coisas graves é a progressão automática. Por que a progressão automática é grave? Porque você não cria aquela forma de você checar se a criança aprendeu ou não. Só tem um jeito de checar, é fazer prova, não tem dois. Então, eu acho muito importante falar isso no Dia do Professor. Acho que essa é uma das questões relevantes para o Brasil e quero que o Brasil discuta as questões relevantes. Uma delas é essa, porque, do meu ponto de vista, eu tenho a convicção que a educação é a forma pela qual, está no centro de tudo, a forma pela qual o Brasil, daqui para frente, seguirá incluindo e elevando o nível de renda das pessoas. A questão da desigualdade social, uma das formas da gente enfrentá-la é garantir oportunidades de educação de qualidade para todos os brasileiros e as brasileiras, os brasileirinhos e as brasileirinhas.